Não pare, oh, não cale, oh, oh, oh. Remo, torcida linda. Meus irmãos, ontem eu não fiz o pós-jogo, né, como normalmente eu faço, porque eu tive muita dificuldade para chegar no Mangueirão, o jogo foi num horário muito ingrato, né, e eu só consegui assistir mesmo o segundo tempo. Então eu não me senti à vontade, gente, ontem para logo após a partida falar, né, sobre o resultado, falar sobre o que aconteceu no jogo, porque eu só teria condições de falar mesmo sobre o segundo tempo, que foi o que eu vi, né. E, enfim, gente, mas isso foi até bom, sabe, de certa forma, porque ontem cheguei em casa e aí ainda tive condições de assistir a coletiva do Juan Carlos Osório, e eu achei que, enfim, foi bom por isso, porque aí hoje a gente já pode conversar aqui sobre tudo, né, sobre tanto a coletiva quanto o que aconteceu no jogo, e enfim, olha, 1-1, né, não veio ainda a primeira vitória que a gente tanto espera, né, no Brasileirão, e nós sabemos que o nosso time é um time que tem condições, sim, de conseguir vencer, né? Até porque eu acho que o Remo, ele compete verdadeiramente com todos esses times aí. Foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Mirassol, né? E agora contra o Inter, né? Dentro da nossa casa. Não vou falar do jogo contra o Vitória, porque aquele jogo é um jogo para esquecer, porque afinal de contas foi um jogo que o Remo não jogou com todos os seus considerados atletas titulares para a Série A, né? E a gente usa muito essas aspas aqui ao falar desse time do Osório, porque a gente não tem como falar com certeza sobre o que é a onzena titular do Osório. Na verdade, não existe uma onzena titular. Enquanto o Osório for o técnico do Remo, todo jogo a gente vai ter um time diferente, gente. Não se repete, né? Isso já ficou muito claro. Não se repete. Pode jogar bem quanto for, pode estar em condições físicas bem, os jogadores que jogaram numa partida, mas ele não repete o time, né? E ontem ele na coletiva tentou explicar, né, falando que ele estuda os adversários e que, portanto, com base no adversário que o Remo vai enfrentar, ele monta um time para enfrentar aquele determinado adversário. Tá? Eu, particularmente, gente, eu já, assim, acho que acabo sendo repetitiva nos vídeos, né, quando a gente faz esses pós-jogos, essas resenhas, porque, assim, pra mim o Remo, assim como nos outros jogos que fez, e ontem também, a gente vê que o Remo tem uma dificuldade muito grande no sistema defensivo, né, e o gol que a gente leva, a gente é uma moleza, né, e assim, você vê que é um Remo desorganizado ali atrás, né, que tem muita dificuldade de se encontrar. O Marlon leva aquele drible ali do Alan Patrick, que, enfim, cara, é surreal, sabe, assim, a gente sabe que, em termos de nomes de atletas, eu acho que o Remo, ele precisa contratar zagueiros. Falo mais uma vez sobre isso. O Remo precisa contratar zagueiro, gente. E, enfim, acho que a gente leva muito no início, né? Só que graças a Deus ali a reação veio logo em seguida. O Remo, que teve um repertório ofensivo muito grande, teve de 5 a 7 chances criadas, né, claramente ali para fazer gol, e não aproveitou, não converteu. Acho que dessas 7 chances aí, vamos botar que o Remo converteu apenas uma clara, né, que ali com o Leonel Pico, muito voluntarioso. Que jogador que é o Leonel Pico, volto a falar, né, realmente o Remo acertou muito na contratação desse rapaz, né, porque ele marca, ele distribui jogo, que embora não seja muito a dele, mas ele também dá passes com competência, né, tem visão de jogo e agride a área quando pode, tem um bom cabeceio, né, e ontem ele foi providencial ali naquela sobra de bola. Foi um erro do goleiro do Internacional, eu achei que sim, né, mas o Aleph Manga estava na jogada e conseguiu dar aquele toquinho providencial ali, que espirrou ali no goleiro, e o Pico, né, muito bem posicionado ali, agrediu a área e fez o gol de empate do Leão. Leão que já podia ter aberto o placar, né? Mas como eu disse, infelizmente ontem nossa artilharia, nosso ataque foi infeliz, né? Nós tivemos muitas chances mesmo de sair com a vitória, tá? Não obstante, quando a gente analisa os números da partida, né? Se a gente for analisar o número de finalizações, a gente vê que o Internacional teve 18 finalizações na partida e o Remo 12, né? Então o Inter acabou tendo aí 6 finalizações a mais, né, que o Remo. Mas por quê, gente? Porque o Remo permite isso, né? E aí a gente chega no ponto X da questão, que é falar do sistema defensivo. E quando o Osório é indagado na coletiva incessantemente, né, porque os jornalistas, né, todos assim, acabam pontuando muito essa questão da deficiência defensiva do Remo. E aí a gente vê que o Juan Carlos Osório, ele já meio que perde a paciência, né? E, enfim, a gente assistiu a coletiva toda, tá? E eu achei assim uma coletiva horrível, para falar a verdade para vocês. Uma coletiva, assim, que a gente percebe que já há um desgaste, né? O próprio Osório, assim, em termos de comportamento na coletiva, a gente já percebe nele que ele tá já bem irritado, né, com essas
indagações, com essas perguntas, né, que os jornalistas fazem, mas aí, gente, aqui tá. É necessário que se façam essas perguntas e é necessário que ele seja abordado dessa maneira, porque a defesa do Remo é muito frágil. A defesa do Remo é muito frágil. E a gente vê que tem uma fragilidade maior no lado esquerdo, que é onde ele insiste em improvisar o Kaique, né? O Kaique que a gente sabe que é um zagueiro canhoto, mas é zagueiro, sabe? Ontem, naquele lance que ele se contunde, que ele pede substituição, foi bem na minha frente, que eu estava ali daquele lado do campo, né, onde o Remo atacou para o segundo tempo, e aí naquela subida dele, quando ele cruza e cruza mal, né, e enfim, e acaba se contundindo, né, é incrível, assim, gente, como a gente percebe, pelo menos pra mim, tá, que não é a dele, ele não é lateral esquerdo, e ele, por mais que ele tente, você vê claramente que ele tenta seguir as orientações que o Osório dá pra ele, né, e ele tá tentando ali fazer uma de lateral esquerdo que não é a dele, não é a dele, tá? Eu insisto em dizer, eu acho que já tem vários jogos nesse sentido, de que o Kaique tá tentando fazer uma coisa que não é a praia dele, tá? E assim, gente, pra mim que tá queimando o rapaz, o Osório queima esse rapaz, um garoto novo, que, enfim, na zaga, né, não é essa coisa toda, não enfim, como era, por exemplo, o Camutanga, quando veio pro Remo no passado, né, que a gente vê que era um puta zagueiro, né, não é, mas também não podemos dizer que ele é um zagueiro ruim, não é, eu não acho o Kaique um zagueiro ruim, tá, mas o fato é que ele tá jogando fora da posição dele, tá, Léo Andrade, enfim, eu acho que é difícil pra gente, assim, né, acusar, pra gente dizer que não presta e tudo e tal, por quê? Porque nesse time do Osório, ele queima muito os jogadores, eu acho, sabe? Então, mas eu acho assim também, eu acho que realmente o Remo precisa contratar zagueiros melhores, insisto em dizer isso. E na própria coletiva, o próprio Osório fala, né, que vai chegar aí o zagueiro camaronês e que ele tá muito esperançoso que as coisas melhorem aí, pra ele que ele possa encaixar melhor ali o lado esquerdo. Falou sobre o Cufré, que entrou depois da contusão do Kaique e deu a entender que gostou do que viu, embora o Cufré já tenha entrado em outras oportunidades e não tenha dito o porquê, né, não tenha justificado ainda o porquê da confiança do Remo na contratação dele. Mas ontem, gente, eu acho que quando ele entrou lá na lateral esquerda, ele até que, enfim, não fez um bom jogo, vamos dizer assim, né? Pelo menos deu uma equilibrada melhor ali do lado esquerdo, porque realmente é um atleta que está jogando na sua posição, né? Enfim, quando ele coloca o Zé Ricardo no segundo tempo, também o Remo ganha mais o meio de campo. Para mim, o Zé Ricardo é titular absoluto, o Leonel Pico é titular absoluto, o João Lucas, precisamos falar do João Lucas. Que partidaça do João Lucas ontem. Partidaça do João Lucas. Ontem o cara brigou muito pelas bolas e foi quase que 100% feliz na briga. Teve a bola do jogo para fazer o gol lá na frente, infelizmente ele chutou de maneira, acho que talvez com muita vontade, né, muita sede ao pote, a bola pegou a altura, infelizmente não fizemos o gol ali naquela sobra de bola para ele. E enfim, gente, para mim ele é titular absoluto, ele, Zé Ricardo, Leonel Pico, tá? Aleph Manga, porque ele briga muito, embora ontem eu tenha achado que ele tenha sido muito fominha em alguns lances, né, mas Vitor Bueno também acho que fez um bom jogo, Patrick de Paula também, Patrick de Paula ali é um meio campista que o Remo tem, que também é muito esforçado, não posso dar assim a nota máxima para ele 10, mas eu acho que vale pelo esforço, vale pela visão de jogo que ele tem, é um cara que você vê que assim domina bem a bola, né, conduz bem a bola, mas e jogou, enfim, o jogo todo, né? Mas o fato é, gente, que pra mim o Remo entrou mais uma vez escalado errado. Marcelinho ali como eu disse, eu não vi o primeiro tempo, então eu não tenho como falar, né, com total, assim, propriedade. Mas pelo que eu ouvi das pessoas, né, e pelo que vi dos melhores momentos do primeiro tempo, Marcelinho não encaixou ali como um ala, né? O Remo que entrou claramente ali com 4 defensores, né, 2 volantes, né, e é como se fosse um 4-2-3-1, vamos dizer assim, um 4-2-3-1, os 4 atrás, os 2 volantes, e aí Aleph Manga, Vitor Bueno, né, o Marcelinho e o João Pedro à frente. Foi mais ou menos isso que eu entendi da escalação do Osório, tá, gente? Pelo menos acho que é isso que ele tentou fazer. Mas o fato é, gente, que o Remo foi mal escalado. Eu acho isso, a minha opinião sincera. Pra mim o Remo foi mal escalado no primeiro tempo, tá? E aí só melhora verdadeiramente quando entra o Zé Ricardo no segundo tempo e a gente, enfim, melhora o repertório de meio campo. Só que infelizmente quando entra o Zé Ricardo, logo depois acaba saindo o Leonel Pico, porque, enfim, eu acho que ele não estava 100%. Depois de uma entrevista ele disse que ele passou o dia com febre e o departamento médico do Remo que assim, tem que parabenizar o departamento médico do Remo, que colocou o Pico apto para jogar ontem, pelo menos o tempo que ele jogou, né? Ainda jogou uma boa parte do segundo tempo, fez o gol azulino, né? E tomara a Deus que ele tenha realmente 100% de condições de jogar esse primeiro clássico aí domingo,
tá? Enfim, gente, eu continuo achando que o Remo precisa é de uma comissão técnica melhor, tá? Eu continuo batendo nessa tecla. Nosso time tá longe de ser ruim, longe de ser ruim. Acho que enfrentamos o Internacional, que é um time muito tradicional, né, acostumado a jogar Série A, embora não esteja numa boa fase. Ano passado escapou do rebaixamento, né? E o fato é, gente, que a gente, na próxima rodada, a gente vai enfrentar um Fluminense que está em alta, um Fluminense que é muito bem treinado pelo Zubeldia, né? E, enfim, gente, eu acho que a gente precisa começar a vencer, né? Precisa começar a vencer. E aí, no meio disso tudo, ainda tem o clássico do final de semana, o primeiro jogo da final, e todo título é importante, o Remo tem que ir pra cima do rival, gente, sabe? Só que o que é que a gente fica pensando? A gente fica meio frustrado, porque a gente sabe que provavelmente o Remo não vai entrar 100% com esses jogadores, né, de Série A, pelo menos eu não acredito que seja, pelo desgaste físico e pelo Juan Carlos Osório, que a gente sabe que ele mexe toda vez, todo santo jogo, ele coloca uma onzena que ele acredita que seja a onzena melhor para aquele jogo. Nesse jogo contra o Inter, para mim, essa onzena que ele escalou não era a onzena melhor, tá? E é isso. E não adianta aqui a gente bater nessa coisa dessa história do Sávio, né? E eu gosto do Sávio, eu acho que ele, enfim, ajudou muito o clube do Remo ao longo dessas temporadas. É um cara que bate bem na bola, é um cara que tem muita lucidez para dar assistências. Acho defensivamente o Sávio muito aquém daquilo que o Remo precisa no lado esquerdo, mas, perdão, talvez o Sávio, hoje, né, talvez o Sávio fosse realmente a melhor opção para a lateral esquerda e acabasse com esse problema, né, que nós temos ali, porque é uma avenida aquela lateral esquerda, tá? Ele coloca o Kaique ali, e o Kaique claramente não é a dele, volto a dizer, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande, porque com o Kaique, com o Léo Andrade do lado do Kaique, gente, é só Jesus e Nossa Senhora de Nazaré na causa do Remo, viu? É difícil. Mas enfim, pelo andar da carruagem, a gente não vê nenhum movimento da diretoria azulina no sentido de acenar para uma possível demissão do Osório, né? Sávio segue suspenso aí por 30 dias e para mim na coletiva ontem o Osório foi muito claro dizendo que ele não quer mais trabalhar com o Sávio, sabe? E então é um ativo que o clube tem que ficar aí parado. Não sei se a diretoria vai esperar para ver seus resultados, porque, gente, para mim, assim, sabe? Se Deus o livre guarde, o Remo perde esse título paraense pro rival, eu acho, sinceramente, que cai o Juan Carlos Osório, tá? Mas é óbvio que a gente jamais vai torcer contra o Remo, ainda mais em clássico, né? Então, assim, minha torcida é para que a gente consiga verdadeiramente competir contra o rival, porque no primeiro repá a gente fez tudo menos isso, tá? A gente escapou, inclusive, de passar vergonha. E brincadeiras à parte, porque isso é uma questão de apenas de rivalidade, a gente brinca, a gente faz vídeo aqui zoando e tal, mas quando a gente vai pisar com os pés no chão e falar da realidade, a realidade é que clássico é guerra, e tudo pode acontecer independentemente de que série do Campeonato Brasileiro estejam o Remo ou o rival, tá? Então, assim, é jogo muito difícil, sim, que vai ter nesse final de semana, e é uma incógnita, a gente não sabe o que esperar, porque a gente não sabe que time vai entrar, a gente não sabe as condições que esses rapazes vão estar fisicamente, e a gente não sabe o que é que vai se passar na cabeça do Juan Carlos Osório. Enfim, gente, que Deus nos ajude, Nossa Senhora de Nazaré, tá? E, enfim, seguimos juntos, tá? Seguimos juntos para que a gente possa sempre torcer pelo Leão e desejar o melhor, tá bom? Um abraço, saudações sempre azulinas.